Protagonista Digital, o podcast da V4 do Artico. Fala, família empreendedora, estamos aqui mais uma vez, 2 vezes na semana, né? Hoje, nós nos encontramos com o Julien, né? Julien Freitas, que é nutricionista esportivo. E hoje nós vamos bater um papo bacana aqui para entender como é empreender no ramo de nutricionismo. E também vamos conhecer um pouquinho da história dele aqui, porque ele também é bodybuilder. Isso, né? atleta, né? De fisiculturismo. Atleta, fisiculturista, já venceu alguns campeonatos, Já. correto? E minha expectativa hoje é tentar descobrir como é que eu faço para melhorar meu shape. Aí a gente tem a fórmula mágica, né? É só marcar a consulta, fazer o que eu digo que a gente consegue almejar isso aí. Massa. Não cansa isso aí. A expectativa de hoje é voltar a treinar. É importante também, né? Bom objetivo, né? Então, pessoal, uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço o convite, tá? Sou Julien Freitas, sou nutricionista. Atuo na área esportiva, né? Como vocês mencionaram. Sou atleta de fisiculturismo também. E hoje vou passar um pouco da minha vivência, da minha história, para vocês me conhecerem um pouco mais, dar algumas dicas de nutrição também. E quem sabe com essas dicas até melhorar o shape de vocês aí, dar uma motivação a sua também, para a gente voltar aos treinos com tudo. Os treinos, bacana. Beleza? Então, muito bem. Julien, eu tava aqui, a gente tava batendo um papo antes aqui da gente começar, né? E eu acabei perguntando e queimando algumas coisas, mas agora eu vou perguntar novamente algumas coisas que eu falei, tá? Cara, me conta um pouquinho da tua história, né? Como começou, né? Você começou como nutricionista e aí posteriormente começou a área esportiva, né? Como foi que surgiu o interesse por isso? Tá, então vou começar bem do começo, que é uma coisa uma história bem longa, certo? Porque o meu contato com o esporte, ele vem desde criança, né? Então, minha mãe, ela sempre foi alguém que sempre enfatizou isso da gente estar praticando esporte, da gente ter uma alimentação também, querendo ou não, saudável, né? E eu era uma criança muito hiperativa. Acho que vários dos pais vão se reconhecer agora, né? Que quer botar a criança em tudo e gastar essa energia, né? O máximo possível. Isso. E aí eu estudava pela manhã e à tarde tinha várias atividades à tarde. Teatro, violão, flauta. E aí eu fazia tudo. Sempre gostei de participar, né? Bacana. O que me ajudou muito, né, a desenvoltura, né, eu fiz teatro um período também, sei tocar violão, então também ajudou até com chavecar as meninas, né, a questão do violão e tudo mais, desenvoltura. Com isso eu fui crescendo, né, e sempre o esporte dentro da minha vida, dentro da minha estrutura, o que moldou muito o meu caráter. Então, hoje eu vejo que o esporte ele é fundamental em todos os âmbitos da vida, mas na criança ali, na adolescência, nessa fase eu acho que é algo que não deveria faltar, certo? Pela questão do respeito, aprendi muito a ouvir os meus professores, então eu, depois dessa fase imperativa de fazer tudo no colégio, eu fui mais para a questão da luta, então eu fiz Kung Fu ali isso eu estou falando dos 6, 8 anos, até os 12. Legal. Então foi uma fase ali que me deu essa instrução, né? Esse caminho, esse direcionamento, né? Inclusive o meu professor Marcos, que até hoje a gente tem contato, mesmo desse tempo, até hoje a gente tem contato, ainda vou lá no CT dele, faço alguns treinos. Um salve aí ao Marcos. E foi muito importante também na minha formação como pessoa, né? Porque era aula segunda, quarta e sexta, e toda sexta-feira ele dava meio que um sermão, sabe? Certo? Sobre atitudes, sobre comportamento. Então isso foi moldando e vendo onde a gente errava e onde a gente acertava. Legal. Né? E isso foi bem positivo nessa fase, eu lembro bastante disso. Posterior a isso, pratiquei futebol, joguei na escolinha de casa um período, acho que foi uma febre assim, né? Quando surgiu a escolinha de casa aqui, eu joguei um período lá. Só que aí fiquei um tempo sedentário, engordei bastante, tive alguns problemas assim de saúde e meu pai ele já tinha diabetes. Então, querendo ou não, tinha uma tendência genética a ter essa doença, né? A diabetes. E com isso, foi me vendo essa preocupação com a alimentação, né? Tranquilo. E também com o desempenho. Sim. Né? Porque melhorar a alimentação, melhora o desempenho. E aí, quando eu estava mais gordinho assim, minha mãe disse, não, vamos voltar às aulas de Kung Fu, que você gostava tanto quando você era menor e tal. Eu disse, vamos. Aí voltei a praticar Kung Fu, me alimentar melhor,
consegui reduzir bem o peso, competi alguns campeonatos de Kung Fu no tempo. E aí fui mais para a área do boxe, das lutas, né? Do boxe chinês, do Sandá. Sim. Que é até pouco conhecido aqui na região, mas é como se fosse um Muay Thai, só que com quedas livres, certo? Legal. Aí pratiquei bastante também, uns 2 anos e pouco. E daí veio o interesse pela musculação. Por isso que eu disse que é uma história um pouco mais longa, né? Sim. Porque o esporte sempre teve na minha vida, mas a musculação entrou aí. Entrou para melhorar o meu desempenho como lutador, Legal. como atleta, né? E aí foi também uma fase da minha vida que várias coisas estavam conturbadas, eu estava mudando de colégio. Meu pai veio a falecer também, quando eu tinha 14 anos. E mudou muito minha rotina, meus hábitos. E com isso eu parei de ir pro boxe. E continuei só na musculação. Até porque era algo mais flexível pro meu dia a dia. Tirava uma horazinha do dia, ia ali, Sim. treinava. E eu tava num tempo também bem depressivo, bem na minha, sabe? E a musculação também me ajudou muito nisso, sabe? Ela me trouxe uma autoestima, uma confiança, uma sensação de poder, assim, de que eu posso mais, certo? E aí foi daí que começou a vontade por competir, né? O bodybuilding entrou na minha vida aí. Quando eu comecei a treinar, eu sempre... Você começou a treinar, né? Começou a perceber ali alguns resultados também, Foi, né? tive Porque você saiu de uma fase que estava um pouco mais gordinho, voltou pro Kung Fu, na verdade, aí, né? Emagreci bastante, Legal. aí queria ganhar peso pra lutar numa categoria acima, e aí entrei na musculação, só que aí aconteceu esses fatos e eu acabei não deixando de lado de E lutar. aí surgiu a oportunidade de você entrar em campeonato. Não, o campeonato era uma coisa que eu almejava ainda, né? Ah, se almejava. Né? Mas você já estava indo por esse caminho. porque eu você sempre já- pesquisei muito Legal. sobre tudo que eu fazia, certo? Massa. Então, no tempo que, como eu disse, que eu tocava violão, eu pesquisava quem eram os melhores violonistas e tal, Sim. entendeu? Ah, Quem- então você sempre foi meio nerd pra Pronto, eu era o nerd seletivo, vamos dizer assim. Eu gostava de estudar o que me convém, Exato. certo? Aquilo que você tinha interesse, na verdade, né? Tinha notas boas ali na escola, mas era um aluno meio bem mediano assim na escola, Sim. dava aquele gásinho no final. Mas justamente por isso, por pesquisar coisas que me interessavam, às vezes eu Sim. deixava as outras de lado, né? Não conseguia Bacana. conciliar isso. Mas aí, foi como eu estava dizendo, entrei na musculação, melhorei Sim. para melhorar o rendimento, acabei parando o boxe, né? Com isso, eu sempre fui, né, estudioso sobre o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a estudar sobre alimentação, sobre treino, sobre o que poderia melhorar meu desempenho, sempre com a cabeça de atleta desde Massa. pequeno, né? Uhum. Então, eu sempre tive isso. Como eu posso melhorar meu treino? Como eu posso progredir? Aí fui também para os professores, né, para eles estarem me orientando ali como eu poderia progredir o treino, melhorar. Eles, não, cara, você precisa melhorar a sua alimentação. Só que eu não tinha muito recurso. Então, minha mãe pagava academia longe de casa, só porque era barato, eu ia andando e voltava andando, Massa. mas porque era barato eu tinha essa determinação, né? Eu digo, não, eu quero evoluir meu físico, eu quero chegar naquilo ali, que eu já almejava as competições, mesmo sendo algo bem distante, que a gente tá falando aí de 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a pegar firme mesmo no treino. Então, o fisiculturismo, o bodybuilding, não era essa ascensão que é hoje, o fitness, né? O fitness no geral. Não era essa ascensão que é hoje. Mas mesmo desse tempo eu já tinha essa cabeça, né? E eu sabia que demoraria tempo e que eu não tinha o investimento também necessário. Então eu digo, não, eu vou fazendo o máximo que eu posso, tem até a frase do Cortella, né? O máximo que você pode, com o máximo que você tem, até ter condições melhores, né? Legal. Então eu levava muito isso na minha vida, sabe? Fazia o que dava. Só que aí, estudando sobre suplementação, alimentação, deixava às vezes até de estudar um pouco a matéria do colégio, aí ficava vendo creatina, BCA, pra que serve e tal. Dava esse foco nessa área já, pensando nessa melhora, né? Daí, era já meu primeiro e segundo ano do ensino médio, eu já estava treinando há 2 anos, e aí veio a questão do vestibular, né? A nutrição não era algo assim tão falado hoje em dia, então Sim. eu dizia, não, eu estou estudando para ser nutricionista. O pessoal falava, ganha dinheiro? E dá dinheiro? Eu digo, não, quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto, meu filho, você tem que trabalhar e correr atrás, Tem né? que fazer, né? Existe esse estigma de que dinheiro se ganha. Tal profissão dá dinheiro, tal profissão. Se ganha, não. A gente faz. E também com o marketing digital, hoje a gente vê vários outros nichos tendo maior visibilidade, né? Sim.
que a gente vai chegar nessa parte ainda do nutricionista, né? Massa. Então, com isso eu comecei a focar já no vestibular para nutrição, ver o que era fundamental e ver também o que o nutricionista poderia fazer, quais profissões eles poderiam exercer, né? O que eu poderia me inserir ali no mercado de trabalho. Saindo do terceiro ano, eu entrei na faculdade com 17 anos, logo Legal. de cara, assim, e consegui um emprego também. Então, O curso era o que você almejava Era. mesmo? Nutrição? eu já entrei na nutrição. Legal. Antes eu pensava em fisioterapia, pensava em educação física, Uhum. mas eu vi a grade também dos cursos. Sim. Aí a educação física tinha muita grade que eu não me identificava, certo? Uhum. Fisioterapia tinha querendo um respaldo maior, você poderia trabalhar num hospital, poderia, né? Então Exato. o pessoal tinha uma visão diferente também com a fisioterapia. Que hoje a nutrição tomou esse também, eu acho que essa importância, né? Sim. Mas naquele tempo, a gente tá falando aí já tava treinando uns 3 anos, 7 anos atrás, não tinha esse boom, tava em ascensão. E meu medo era justamente esse. Pô, vou fazer uma faculdade de nutrição, será que é uma modinha? Será que isso aqui não vai, daqui a uns anos, só cair, né? E como é que eu vou me virar no mercado de trabalho? Então eu estudei para ver quais profissões eu poderia atuar como nutricionista e tal, né? Sim. Daí, consegui um emprego numa academia, na recepção de uma academia, qual sou muito grato. Posso mencionar o nome? Pode sim. A Arena F1, do Legal. Francisco, que foi o cara que me acolheu ali e me deu essa oportunidade. E conciliou muito bem. Então, eu estava fazendo a faculdade que eu queria, estava com emprego, tinha um recursozinho a mais e ainda estava treinando e fazendo dieta e tudo, almejando já as competições. Mas eu sabia que levaria um tempo e que eu estava, vamos dizer assim, plantando para colher lá na frente, né? Então eu sabia que era um processo demorado. Dentro desse período aconteceu várias coisas, mas dando uma resumida, né? Terminei a faculdade, os 4 anos de faculdade, e nesse período fiquei todo esse tempo trabalhando na academia, na Arena F1, né? O que me trouxe também um network muito bom, porque eu já estava ali dentro, já estava estudando nutrição, então alguém tinha alguma dúvida. Ei, Julien, o que é que tu acha desse suplemento? O que é que tu acha desse? Não, esse é melhor. Esse é mais barato e é a mesma coisa. Entendeu? Então o pessoal foi me conhecendo muito ali da academia, das redondezas. Eu morava ali perto também do meu trabalho, então o pessoal me veio crescendo, entendeu? Então teve esse network que me ajudou muito no começo. Muito Legal. mesmo. Mas aí, terminando a faculdade, comecei a atuar como nutricionista. Demorou muito tempo antes de você começar? Ou... Não demorou muito tempo. Justamente... Mas você já foi direto para a sua clínica ou começou a trabalhar com alguém? Não, eu trabalhei primeiramente num consultório que eu tinha uma parceria com uma empresa de manipulação, a Ecofarma. Ela cedeu o espaço Legal. como uma parceria, certo? Legal. Então eu atendi uma vez na semana, um turno, né? Então eu tinha uma manhã ou uma tarde para eu marcar os meus pacientes ali. Agradeço também muito a Ecofarma, que foi fundamental aí nesse primeiro momento, que eu não tinha um investimento de comprar uma sala, de alugar uma sala. Sim. Entendeu? Então, nesse primeiro momento ali, ela me auxiliou bastante nisso. E aí, terminando a faculdade, veio a pandemia. Finalzinho... Todo mundo fala da pandemia, né? Que a pandemia acho que foi um marco, né? Pra todo mundo, querendo ou não. E eu tava começando a trabalhar, rapaz. Tava ali nos primeiros meses, já tava conseguindo ter uns atendimentos, justamente por ter esse network, né? Sim. Então, o pessoal vinha tirar dúvidas comigo, eu dizia, vou me formar próximo ano, quer uma ajuda mais específica? Vendia o meu peixe ali dentro também, né? Sim. Já pensando em quando eu saísse de lá. E comecei a fazer uns atendimentos e vincular os dois trabalhos. Desculpa. Teve um momento que eu estava com os 2 trabalhos. Eu trabalhava de segunda a sexta na academia, como recepcionista, administrador, auxiliar administrativo, né? E no sábado eu fazia os atendimentos. Legal. Tentei conciliar assim. E aí veio a pandemia e quebrou as pernas de todo mundo, eu acredito, né? Sim. Todo mundo achando que ia ser 15 dias, um mês, foi prolongando. Foi aí que o nosso conselho conseguiu também abrir mais as portas para o online, o que traz também essa questão do marketing, né, na minha empresa, porque eu já estava trabalhando o meu Instagram, postando o que eu fazia, o que eu comia, algumas dicas, Legal. né, postava os atendimentos, os resultados dos atendimentos.
E era uma bola de neve, né? Até hoje, eu confesso que eu peco um pouco ainda no marketing digital. Eu tenho que ter uma ascensão melhor, mas minha agenda se faz por indicação. Uhum. Então, é o boca a boca ali. Então, eita, eu fui, gostei, tive resultado, indiquei pro primo, amigo. Tem pessoal que atende a família inteira. Uhum. É da mãe, do pai, o irmão, a irmãzinha, a família toda, certo? Legal. Justamente por isso, né? Só que aí, com a pandemia, caiu muito os atendimentos e eu fiquei com aquela insegurança, né? Será que quando voltar, vai voltar da mesma forma? Vou segurar aqui o emprego que eu já tenho, né? Carteirinha assinada, bonitinho, né? Ganhava aproximadamente, assim, acho que meio salário por aí no tempo. Eu trabalhava só 4 horas. E tentava conciliar com a nutrição. Aí passou aquele período de pandemia, todo mundo ficou meio que parado nesse período, né? Voltou e eu voltei aos atendimentos. Só que nesse período de pandemia eu não parei de postar, eu não parei de... Não parou de atender também, Não parei de atender, querendo ou não, online. Exato. Né? Então, querendo ou não, tinha alguns resultados ali que dava para ficar postando, ter uma frequência. Comecei a fazer receita, comecei a inovar, né? Uhum. Tô dentro de casa, vou fazer coisas diferentes. Foi uma época muito bacana, principalmente para essa área de inovação, né? Exatamente. E que trouxe também esse... Pausou aqui. Trouxe também esse olhar diferente para a nutrição, né? Que a gente viu que pessoas mais saudáveis tinham uma propensão menor a adquirir o vírus, né? Sim. O Covid. Então, veio essa preocupação também com a alimentação, com o exercício físico, né? Então, esse boom que já estava vindo do fitness, ele aumentou mais ainda na pandemia. E aí, o pós-pandemia foi aquele... Não, é disso mesmo que eu vou viver. Foi mais a certeza, né? Porque em questão de 2 meses, assim, quando voltou a pandemia, eu estava faturando 5 vezes mais do que no outro serviço. Isso trabalhando 1 vez por semana. E aí você já conseguia... suprir a necessidade. Perfeito. Entendeu? Aí eu disse, não preciso mais disso aqui. Foi no momento que eu me desliguei da Arena F1 e fiquei só sendo nutricionista. Uhum. E com isso foi aumentando os meus dias de atendimento. Troquei de sala, comecei a alugar uma sala no Central Park, que foi algo que também alavancou bastante minha carreira, né? Uhum. E após isso eu disse, pronto, agora eu vou competir. Porque eu tinha um cenário que eu precisava para fazer uma preparação, né? Que o investimento estava dando frutos ali, a nutrição já, né? Tinha o tempo mais acessível, porque antes, então... Foi uma relação para eu poder chegar até onde eu tinha chegado. Então, eu digo, não, agora eu vou fazer algo por mim. O pessoal até falava, pô, o investimento é alto e tal. Eu digo, não, mas não quero saber. Eu quero realizar esse meu sonho que eu tenho, né? Eu assistia os vídeos do pessoal competindo e tal, arrepiava, sabe? Sim. Aí, não, mano, eu quero fazer isso pelo menos uma vez na minha vida. Aí, com a maior estruturação, com os atendimentos fluindo bem, eu digo, não, vou começar uma competição. Só que aqui na região era muito escasso também, né? As competições você tinha que viajar para fora, então o investimento era muito maior. Só que com esse boom do fitness, veio também patrocínios, mais investimento no próprio mercado, né? E começo de vir mais campeonatos aqui para a região, para perto da região. O Mitchell, que é o organizador do Cariri Classic, o campeonato que eu competi, ele é desde esses primórdios. Então, sim, ele está desde lá de trás, tentando trazer campeonatos, patrocinadores. E hoje, com essa ascensão, ele consegue fazer shows ótimos, entendeu? Que foi os shows que eu competi, com uma baita estrutura, com backstage, com comida para atletas, entendeu? Então, subiu um pouco o nível ali da região, né? Porque subiu no contexto mundial, querendo ou não, o regional acompanhou, né? Isso. Eu disse, agora é a hora. Ele divulgou o campeonato, eu já treinava. Eu disse, não, então eu vou fazer a preparação. Então isso, depois de 10 anos que eu comecei ali na sala de musculação, meu primeiro dia, eu disse, vou competir. E minha cabeça era só assim, eu quero mostrar o máximo do que eu fiz em 10 anos para mim mesmo, para realização pessoal. Como eu disse, não era um sonho competir. E aí, chegando no ano da competição, comecei a me preparar. Em janeiro, contratei um treinador de fora. Então, já era um investimento do treinador, da alimentação, suplementação, o recurso, tudo mais, né? Que eu estava disponibilizando para aquele sonho, que eu poderia estar reinvestindo, né, na nutrição, né? Mas eu estava disponibilizando para aquele sonho. Que lá na frente me rendeu frutos, né? Mas vamos chegar lá. Por quê? Porque no
no começo da preparação, eu continuei, eu já fazia esse trabalho de Instagram, de mídia, né? E aí o pessoal engajou bastante, né? Porque já sabia, pô, tu sempre treinou, o pessoal já dizia, por que tu não compete, né? Já tinha um físico, querendo ou não, competitivo, mas não me achava ainda com a estrutura suficiente para aquilo, sabe? Eu disse, não, agora é a vez, vou dar o tiro e seja o que Deus quiser, né? E aí fiz a preparação, o engajamento aumentou bastante das pessoas, então eu ia treinar, o pessoal, e aí, como tá a preparação? Pessoas que eu não conhecia, e querendo ou não, isso alavancou também meu lado empresarial, né, da nutrição. Sim. Porque quantas mais pessoas me conheciam, mais iam sabendo do meu trabalho, e como eu faço um excelente trabalho, diga-se modéstia passagem, sempre tinha um feedback muito positivo de mim. Então, muitas pessoas conheciam e tinham um feedback positivo e marcavam uma consulta, né? Eu tô indo muito acelerado. Tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida... Tô acompanhando, tá dando pra acompanhar. Mas aí, competi no Caribe Classic, fiz 4 meses de preparação. Por mais que eu já seguisse dieta, já treinasse pesado, foi uma chave virada ali. Porque uma coisa é você ter um lifestyle, né? E chegar ao final de semana, você comer uma besteira, comer uma coisinha, sair com a namorada, né? Tomar uma, tudo bem, né? Mas minha cabeça de atleta, não, eu não posso errar. Então, eu passei 4 meses ali comendo, basicamente, arroz, frango, aveia e banana. Legal. E proteína que dava para comprar. Se desse, tudo bem. Se não desse, vai ser o próximo mês. Entendeu? Então, eu me preparei assim. Chegando no campeonato, eu lembro da sensação até hoje da chamada, né? Que eles vão chamando por número, né? Sim. Qual foi o campeonato? Foi o Cariri Classic. O do 2021. 2021. Isso, do 2021. Aconteceu em maio e foi dia 21 de maio. Eu lembro também a data porque foi bem perto do meu aniversário. Meu aniversário é de 23. Aí disse, eu comemoro a vitória ou eu choro as lástimas no meu aniversário, né? Então tá tudo certo. E eu disse, não, e sem errar até lá, né? Fiquei na dietinha, certo? Foi quanto tempo de preparação? Foram 4 meses. 4 meses de preparação. 4 meses. Então, foram 4 meses bem regrado. Massa. Eu já fazia bem regrado, certo? Uhum. Nesse período eu já seguia ali, mas eu seguia, vamos dizer assim, 80%, 90%. Uhum. Não tinha essa cobrança tão alta, certo? E aí, após esses 4 meses, o campeonato aconteceu no Clube dos Comerciários, aqui na região. E competi. Minha intenção era só, né, mostrar o físico e tal. Não tinha muita, vamos dizer assim, pretensão. Só que aí foram, na minha o fisiculturismo ele é dividido por categorias, né? Então tem as categorias femininas, biquíni, wellness, tem as categorias masculinas e dentro das categorias masculinas tem subdivisões. Sim. Que é a bodybuilder, classic e men's, né? E cada um tem seus critérios avaliativos, né? Na minha categoria, que é a classic, ela tem altura e peso. Então eu tenho 1,73, eu só posso pesar até 88 quilos. Entendeu? Então, isso me limita a ter um volume maior também. Mas eu preciso aparentar ali no palco, tá com o mínimo de gordura possível, o mais seco possível, com massa muscular. Percentual bem baixo. Percentual bem baixo. Em casa dos quantos? Dos... Nessa minha primeira competição foram 4%. 4%? 4%. Eu tava seco. Eu poderia não ser o maior do palco. Mas eu disse, já que eu não vou ser o maior, eu vou ser o mais seco. Então, na minha categoria, eu podia pesar até 88 quilos, só que eu pesei 75. Por quê? Porque, como eu disse, eu não tinha um investimento antes. Sim. Então, eu fui ter um investimento naquele ano. Então, naquele ano, eu consegui ter a suplementação, ter tudo 100% para minha evolução. Legal. Mas antes, eu ia ali, os trancos e barrancos, mas sem nunca deixar de fazer, de treinar. Eu nunca parei de treinar um mês, nesses 11 anos. Se eu parei assim, foram 20 dias e porque eu tava doente, alguma coisa assim. Agora dizer assim, não, vou parar de treinar um mês. Não, eu acho que eu não consigo. Diga assim, é assim que eu não consigo. Aí, chegando lá na competição, aí tem essas categorias, né? Então, na minha categoria, eu tava o mais leve, tava com 75 quilos. Então, o pessoal podia pesar até 88 e as pessoas mais altas podem pesar mais, o que dá a impressão que o cara é maior ainda, né? Sim. E dentro do fisiculturismo é avaliado a condição, volume e simetria. Então,
assimetria de um braço para o outro, assimetria dos membros superiores, dos membros inferiores, e a condição, chegar condicionado, seco, e músculo, né? Não adianta chegar também churriado com 20 de braço, entendeu? Que o volume vai ter o seu critério também ali, né? Como avaliação. Só que aí eu estava tão seco que os outros critérios ficaram em segundo plano, vamos dizer assim, entendeu? Então eu destoei muito da condição. Então, por mais que eu não tivesse um volume muito alto, a condicionamento estava bom. E isso me fez ser chamado no primeiro confronto. Então, cada categoria tem as divisões e dentro dessas divisões os atletas se inscrevem, né? Sim. Então, tinham 12 atletas na minha categoria. E aí é dividido do que a gente chama de line-up. Então, o primeiro line-up e o segundo line-up. Então, no primeiro line-up, normalmente são chamados os 5 primeiros, né? O top 5. E aí foi chamando os números dos atletas. Isso depois da gente já ter se apresentado individualmente, né? Que tem a apresentação individual, os confrontos e a chamada. Depois, aí nesse momento da chamada, foi chamando os números, vou ficar lá atrás, não vai chamar o meu. Fiquei com aquela apreensão, né? Sim. Mas aí chamou o meu, já tô aqui top 5, já tá ótimo. Pra quem vinha só mostrar o físico, vou levar uma medalha pra casa, pelo menos, né? E aí chamaram os 5 e colocaram a gente pra confrontar, né? Tem as poses, né? Fizemos todas as poses. E geralmente eles colocam o melhor, vamos dizer assim, no meio, para ser comparado com os demais, né? Então, no palco você fica no meio, os demais ficam na lateral e os árbitros vão avaliando. Só que dessa vez eles não colocaram, porque o evento também estava muito apressado. Aí eles só colocaram a gente para voltar para a linha de trás e colocaram os outros atletas. Aí eu pensei, vou ficar top 5 mesmo, não me mexeram de local, né? E aí começaram as premiações. Premiaram as outras categorias, quando chegou na minha categoria foi chamando número por número, top 5, top 4, top 3, top 2. E não tinham chamado o meu. Top 1, aí chamaram o meu. Eu fiquei sem acreditar, assim, fiquei parado. Aí o atleta que estava no meu, é tu? Não é 45? Eu digo, é. Ganhei. Deu aquele start, sabe? Legal. Aí que massa. Consegui ganhar ali a categoria, né? Só que no fisiculturismo tem o overall, que é tipo o campeão dos campeões, né? Então, cada categoria dessa que eu falei, de que tem subdivisão de altura e peso, né? Se enfrentam. Então, cada campeão de cada categoria se enfrenta para disputar o título da noite, vamos dizer assim, daquela categoria. E aí, como eu fui o campeão até 1,73, podia pesar 88 quilos, estava pesando 75, fui competir com caras que estavam com 100 e poucos quilos, que tinham mais alto e tinham mais massa muscular. Sim. Aí, agora não vai dar não, pra mim não. Os outros estavam ali parelho, né? Eu tava com 75, podia pesar até 88, só que agora os caras de 100 quilos, eu vou ficar pequeno. Só que, como eu falei, né? O condicionamento, a simetria, eu tenho uma qualidade também nas pernas muito boa. Eu acho que pelo fato também de ter lutado, então eu tenho uma maturidade nas pernas muito boa, o que destoava às vezes dos outros atletas, que tem aquela coisa, né? O homem só gosta de treinar superior, né? Exato. As pernas ficam pra trás. A perna fica pra trás. Inclusive, quando voltar a treinar, viu? Vamos treinar essas pernas também pra crescer tudo, viu? Não adianta ficar sorvetão, não. E aí, fomos pro overall e disputamos, fizemos umas poses, competi com os caras mais pesados, com os caras mais baixos também. E chamaram meu nome como campeão da noite. Caramba, vim aqui só apresentar e ganhei, né? Legal. Então, foi aí que eu consegui consolidar esse sonho. E um sonho que, às vezes, talvez se eu tivesse competido anos antes, não tivesse acontecido da mesma forma, né? Então, eu costumo dizer que Deus não demora, né? Deus capricha. Exato. Então, ele caprichou para quando eu estreasse, eu já estreasse com os 2 pés na porta, né? Legal. Então, ganhei a categoria, ganhei o overall, e aí foi só felicidade, e aí 2 dias depois ainda foi meu aniversário, que eu comemorei mais ainda, né? Então, isso aí foi meio que o start. Você acredita, né, que toda essa tua jornada, ela te ajudou dentro do teu processo empreendedor? Sim, com certeza. Desde o fato de trabalhar com o público, na academia, recepcionando as pessoas, conversando. Sim. Ganhar desse network. E no primeiro Karate Classic, a gente falando de mídias social, né? Eu tinha aproximadamente 1.000 e poucos seguidores, 1.200, 1.300. Eu ganhei do dia que eu competi, na semana que eu competi, 4.000 seguidores. Assim. Legal. Então, do campeonato até o final da semana, eu tinha ganhado 4.000 seguidores.
Legal. Então, teve uma exposição muito grande. E isso eu já atuando como nutricionista. Então, veio também um boom de pacientes que, pô, quero me consultar com... Quer saber o que ele tá fazendo, né? Com o que esse cara fez? Quero me consultar com ele, né? E isso também me ajudou muito, né? Como perguntou, ajudou muito nessa trajetória. Bacana. E quando foi que você iniciou o trabalho diretamente ali com a clínica? Hoje você está atuando com a clínica própria, né? Em parceria com com o Dr. Rosenberg, né? Dr. Rosenberg, né? Tem uma Onde sala fica lá, a tua consultório. Fica na rua Padre Cícero, 821. Pronto. E lá você atende o público geral, não somente voltado para nutrição esportiva. Não. Lá a gente atende o público geral. Bacana. Minha esposa também é nutricionista. Aí a gente divide. Eu atendo mais a parte esportiva mesmo, mas atendo pessoas que treinam, pessoas que não treinam. O pessoal às vezes acha que a gente fisiculturista só atende fisiculturista, né? Atendendo esportivo, mas 80, 90% do pessoal que eu atendo é desportista, né? Pratica, às vezes é um hobby, mas quer estar ali com alimentação, quer estar com qualidade de vida também, né? Quer botar um shape, né? Exato. Então, atendo também essa área. Os únicos atendimentos que eu não faço são de gestantes e de crianças, que é minha esposa que faz. Legal. Que ela é especializada já mais nessa área, né? Apesar de eu adorar crianças no meu estágio de saúde pública, gostava muito das criancinhas, tinha uma baita afinidade, mas ela tem uma afinidade triplicada para a criança. A criança gosta muito dela e ela tem esse tato, né, com as crianças, com as gestantes, e aí eu deixo mais para ela atender. Bacana. E quais são os teus principais desafios no atendimento da tua clínica, cara? Cara, os principais desafios é fazer com que as pessoas tenham a constância necessária. Porque não é algo que depende somente de você, né? Você consegue passar a instrução, mas no final depende mais do paciente do que de você. Exatamente. Eu digo que compreendo. 70% é o paciente, né? Então eu tento deixar ele também bem atento a isso. Então, daqui eu só posso te ajudar até aqui. Daqui para lá é contigo, né? Então eu lhe dei o direcionamento. Se você não vai seguir, vai ser o resultado que você vai trazer, né? Então, tento colocar isso como uma responsabilidade deles mesmo. Sim. Entendeu? Com eles. Então, eu digo, quando você vier no retorno, o resultado não é para mim. Você não tem que dar o resultado para mim, você tem que dar o resultado para você. Entendeu? Então, muitos pacientes, às vezes, vão à consulta, não querem retornar porque não seguiram ali o planejamento 100%. Só que a gente tem que entender que é uma adaptação. Às vezes você passou 20 anos comendo aquelas coisas, 30 anos. Pô, de uma hora para outra você vai conseguir mudar? Então a gente vai fazendo uma reeducação alimentar e dentro desse processo vão existir falhas, vão existir acertos. Então você tem que conseguir lidar com isso e trabalhar a constância. Então sempre quando os pacientes não vou esse mês porque eu não estou bem. Não, aí é que você tem que ir. Que a gente tem que ver onde é que você está errando para a gente fazer as adequações necessárias para continuar evoluindo. Porque o que traz também a constância é a evolução. Se o paciente vê que não está evoluindo, ele desiste. E aí, o meu maior desafio é esse. Não deixar ele desistir. Porque se tiver constância, se fazer o que eu oriento, a gente vai obter esses resultados. Certo. Uma pessoa que ela está querendo entrar no mundo do fisiculturismo, e ela te procura hoje para fazer essa nutrição esportiva, quais são os principais pontos que ela precisa ter atenção para começar a ter um atendimento? Então, vamos lá. A gente tem... Vamos dividir, né, em dois exemplos. Bacana. Tem um exemplo do cara que nunca treinou. Sim. E vai começar a treinar, né? Vai iniciar agora esse contato com a musculação. Então, nesse primeiro contato eu digo, tenha paciência. Que não é de um dia para o outro. Então, a gente diz que hoje, para se formar um bom atleta, é no mínimo 4 ou 5 anos. Sim. Entendeu? Então, o pessoal às vezes vem com 6 meses de academia. Ei, quero competir. Eu digo, tá, treina há quanto tempo? Não, comecei tem 6 meses. Ah, beleza, tá indo todos os dias? Pô, vou umas 3 vezes na semana, tá muito corrido. Então, o alto desempenho, ele sai da média. Então, a gente deixa de ter esses erros, esses acertos e vai buscar excelência. Entendeu? Então, essa é a maior diferença de uma pessoa que quer só fazer uma dieta, um lifestyle, manter uma vida saudável para um atleta. O atleta não tem 80%, ele tem 100%. Então, a alta performance, ela destoa da média.
eu percebi que você, dentro da tua clínica, né, você já tem algumas formas de aquisição. Você falou sobre a aquisição através de indicação, né, que Sim. você recebe muita indicação, Uhum. e você hoje já tem uma atividade que você executa ali através das redes sociais, Uhum. né, a qual hoje é rotina, bem né? mais ativo, Sim. né? Você posta ali junto com teus pacientes, Uhum. mostrando a evolução e tudo Tirando mais, né? dúvidas, né? O que vai trazendo essa A proximidade. parte mais né? educativa também, porque tem a restrição do conselho Sim, também, né? Uhum. Então, além disso, você já fez mais alguma coisa para aquisição de clientes ou não? De pacientes, clientes? Já fiz divulgação, já fiz alguns posts patrocinados, entendeu? Mas eu confesso que essa área é uma área que eu ainda vou pretendo adentrar mais, entendeu? Justamente por esse fato das indicações ser algo bem recorrente, né? Então, hoje eu consigo ter ali, fechar a minha agenda mensal com 80% só indicação, Massa. entendeu? Então, e outra, a indicação e a constância, né? Então, o paciente que eu pego hoje, ele tem pacientes comigo que estão há 4 anos, desde quando eu comecei a atender. A tua capacidade de atendimento hoje está em 80%, mas ainda tem 20% de possibilidade de você atender mais clientes. Sim, eu pretendo até aumentar os dias de atendimento, atender mais dias, para justamente conseguir aumentar essa demanda, que hoje está bem recorrente. São quantos dias hoje? Hoje em dia eu tenho 3 dias na semana presencial e 2 dias online, que eu tiro 2 dias só para fazer as atualizações somente online. na clínica que você atua hoje? Não, Isso, somente na clínica que eu atuo hoje. Massa. Entendeu? E hoje o atendimento lá, ele é agendado através de que forma? Como é que funciona esse agendamento lá? A pessoa liga? Hoje né? é por um WhatsApp. Te manda pelo Instagram ali, como é? Pode falar comigo pelo Instagram, pelo direct, né? Mostrar interesse, que aí a gente passa todas as informações, passa o contato, que aí a gente tem uma pessoa que vai estar orientando, né? Eu estava até com uma certa dificuldade, né? Com essa questão do contato, então aí eu comecei a colocar uma pessoa para estar fazendo esses agendamentos. Hoje é você mesmo que faz toda essa organização. Tanto Isso. de receber o paciente, de marcar, Isso. agendar com ele ali. Isso. Eu gostava, primeiramente, de fazer esse primeiro contato, até para tirar dúvidas, ver o objetivo da pessoa. Então, quando vinha me procurar, era um contato mais direto. Então, quando a gente marcava a consulta, eu já sabia qual ia ser seu objetivo, já lhe conhecia um pouco, entendeu? Então, eu fazia meio que uma pré-anamnese antes. Sim. Como aumentou muito a procura, eu não consigo mais fazer essa pré-anamnese antes, entendeu? Então, eu acabo sendo um pouco mais objetivo. E aí, eu coloquei num período uma assistente. Você acha que isso prejudica um pouco o relacionamento ali junto com o paciente? Ou você acha que é até mesmo para você ser um pouco mais preciso? Hoje em dia está sendo necessário que eu seja um pouco mais preciso, né? Por causa dessa demanda, eu não consigo fazer essa pré-anamnese que eu fazia antes, né? No começo. E até por isso, eu tive um período que eu coloquei um assistente, e aí, por problemas pessoais dela e tal, ela não conseguiu ficar, e aí eu voltei com esse atendimento. E aí foi quando eu percebi essa mudança, porque antes eu fazia toda a pré-anamnese, coloquei para ela durante um período, e quando eu voltei, já voltei uma carga bem maior de trabalho. Sim. Então, uma dúvida. Hoje você está atendendo somente no presencial, mas ou continua com atendimento online? Continuo com atendimento online. Legal. Continuo com atendimento Então você online. ainda está mantendo os atendimentos online, Uhum. né? Teus pacientes hoje não estão limitados apenas à região que a gente está Não. aqui. Eu atendo pessoas até de outro país. Legal. Eu atendo o pessoal dos Estados Unidos, tem 2 amigos meus que estão lá e faço atendimento deles, e de Portugal também. Então, Legal. hoje é meio que sem fronteiras. Isso facilita também, porque Sim. não existe barreira geográfica mais para você Exatamente. atuar, né? Exatamente. Hoje em dia a gente consegue fazer também... O pessoal fala muito, e como fica a avaliação? Com o âmbito clínico, com a experiência, a gente consegue ter muito feeling. Né? Então, no olho, eu consigo ver o quanto de porcento assim, tem média de gordura ali e se tá bem ou não. Então, o visual também é o que mais vai ser satisfatório. Eu pergunto ao pessoal assim, né? Às vezes eles diminuem um pouco o percentual de gordura e tal, né? Aí eu digo, mas foi pouco a perca. Aí eu disse, mas você tá se sentindo melhor no espelho? Você tá com mais autoestima? Você tá se sentindo bem? Tô demais. Aquela calça que nem cabe em mim, cabe hoje. Tô feliz, consigo tirar a camisa na praia.
entendeu? Eu digo, pô, isso é resultado, entendeu? Números são frações, né, do resultado. Exato. Então, até isso eu tento enfatizar também A questão da educação do paciente também, né? Uhum. O pessoal às vezes chega lá, Cleiton, ele diz assim, foi trágico esse mês, não vou conseguir diminuir nada, aumentar nada. Aí a gente avalia e tal, perdeu ali um pouquinho de gordura, uns 200 gramas, perdeu um pouquinho de cintura. É muito pouco. Mas você também não... Quanto tempo você demorou para chegar naquele estágio? Não é de uma hora para outra que você vai conseguir perder tudo, né? Sim. E fora o quê? Como é que tá seu sono? Como é que tá a tua digestão? Né? Como é que tá o teu ânimo Tudo no isso trabalho? influencia no processo, né? Tudo isso eu considero também evolução. Às vezes até mais do que um centímetro de circunferência. Se o paciente chega para mim, atendo muito idosos também, tem uma certa dificuldade em aderir a uma nutrição mais vamos dizer assim, abrangente, né? Às vezes eles ficam muito... não, só como isso aqui e é só isso aqui que eu como, né? Uhum. Então a gente consegue ter essa flexibilidade e eles conseguem trazer esses resultados, não tanto estéticos, mas para a qualidade de vida, né? E que eu considero isso até mais importante. Então o paciente às vezes chega frustrado porque perdeu 500 gramas de gordura ou 1 quilo de gordura, mas está dormindo melhor, está se relacionando melhor, está desempenhando o trabalho melhor. Melhora a pele, melhora a saúde, desenvolvimento físico, fora Exatamente. Qualidade de vida em si, né? Aí eu tento também trazer isso para eles, entendeu? Então isso é uma estratégia que eu utilizo também para fixar o paciente. Então, a gente não teve esse resultado tão bom, mas teu organismo está funcionando melhor. Vamos focar mais esse mês, em vez de fazer 40%, 50% da dieta, vamos fazer 70%, 80%. O relacionamento com o paciente ali, Sim, principalmente após o atendimento, o ali é essencial para poder conseguir fazer com que ele alcance os objetivos dele também, né? Que o paciente é um ser humano também. Sim, né? É um atendimento bem humanizado nessa Exatamente. questão. Tá vendo aí, Anderson? Já tá pegando umas dicas aí, ó. Já vai se organizando. Que a gente atua com todos os públicos. Quem gente tá treinando, parando, voltando. Eu tô nesse nível. Eu comecei a malhar, depois eu parei. Aí quando eu voltei, o primeiro ponto que eu pensei, eu tinha duas opções. Ou eu comprava roupas novas, ou eu ia malhar. Vou começar a malhar. Eu faço o guarda-roupa, eu treino. É melhor treinar, né? Aí eu fui por esse caminho, de malhar. Mas aí depois de eu era muito... Por exemplo, se estivesse chovendo, eu ia. Mas o ponto é que eu fiquei uma semana sem ir. Aí nessa semana que eu fiquei sem ir... Aí dando tudo. Foi. Normalmente os pacientes é muito Disciplina, assim também. né? Tem que estar ali na constância, mas justamente entender que é uma fase. Então, como a gente faz esse atendimento humanizado, eu sempre gosto de ressaltar, quando não é atleta, né? Quando é atleta é 100% e 100% eu quero 100%. Eu também quero o 100% dos meus pacientes, lógico. Né? Então eu quero que eles sigam 100%, que eles façam o cardio, que eles treinem. Mas a gente tem que entender os outros âmbitos da vida daquela pessoa, né? Então hoje eu tenho pacientes que trabalham viajando, que são vigias, que são motoristas. Então eu tenho que tentar, com esse atendimento, trazer a dieta, a rotina desse paciente. Porque eu não vou conseguir mudar essa rotina. Exato. Entendeu? Então, essa é um dos desafios que a gente encontra lá e que a gente consegue ir driblando eles, ter esse melhor objetivo. Eu acho que deve ser um dos maiores desafios que quem é do ramo nutricional agora tem. Porque você está acompanhando um paciente que ele tem diversas modalidades ali, vamos dizer, vários pacientes, cada um com uma maneira diferente ali de vivenciar o dia a dia. Sim, né? sim. Algumas pessoas vão ter o ritmo normal de 8 horas de trabalho e tudo mais, mas um vigia, trabalha à noite, né? Aí tem que pensar as refeições. Um policial, dia sim, dia não. Né? Médicos que fazem plantões, então pois é, toda essa gama de pessoas, de pacientes. Tudo isso é analisado por ti antes de você fazer a entrega ali, por exemplo, de um cardápio ou até mesmo de uma rotina alimentar. O pessoal fala muito de caloria, né? Mas hoje em dia caloria até o computador calcula quantas calorias você tem que comer, sim ou não. Mas aí fazer todo esse âmbito, além da caloria, da avaliação, do feeling, da experiência, né? Então eu sei que tantas calorias vai responder assim com o teu físico, se eu já te acompanho. Então eu tenho uma experiência com o teu físico. Então eu consigo fazer estratégias, manobras mais assertivas com o tempo também que a gente está junto. Sim. Então tem pessoas que se frustram no primeiro mês porque não tem um resultado e desistem. Mas aí eu tento sempre trazer isso. Não, vamos tentar. Até que vai galgando pequenos resultados e vai, vamos dizer assim,
engrenando, né? Sim. A engrenagem estava travada e o metabolismo começa a fluir e começa a acontecer as melhores mudanças e mantém os resultados. Legal. E isso vai muito na parte de engajamento, né, Anderson? Porque por ele atuar na área de saúde, a gente sabe que existem alguns desafios, né? Que é tudo ligado diretamente ali à forma como ele atende o paciente. Né? Primeira etapa, a aquisição, a gente já vê como é que chega o paciente até ele. E o desafio maior é quando o paciente chega lá, porque tem toda uma jornada. Não é uma coisa que ele vai fazer um único atendimento e solucionar e daqui vida, a 30 dias ele já vai estar shapeado. Né? Então, tem muita gente que acha que é assim, né? Exato, tem todo um acompanhamento. Né? E normalmente, dependendo do objetivo da pessoa, porque isso é uma outra coisa que provavelmente você deve avaliar, né? Qual o objetivo que a pessoa tem. Eu quero emagrecer, quer perder percentual de gordura. A gente falou né? muito de como preparar atletas também, né? Eu falei do cara que quer sair quer competir. do zero, né? Então tem um período ali que eu falei, né? De 5 anos e tal. Mas tem também um caso de, por exemplo, um marombeiro que já treinava, já tinha um lifestyle, assim como eu tinha, para um atleta, né? Sim. Então a gente também consegue fazer esse trabalho. Eu fiz um trabalho excelente também com o Paulo, que ele era um cara que treinava e tal, e depois da minha competição, ele se inspirou. Disse, cara, eu quero isso aí também. Aí eu disse, Paulo, é o seguinte, é assim, 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 investe assim, tem essas abdicações, não pode beber. E ele era um cara que gostava de beber, gostava de sair, entendeu? E ele mudou totalmente a rotina dele pra se enquadrar na questão do campeonato. Massa. Entendeu? Ou seja, o objetivo da pessoa tá muito entrelaçado ali com o que ela faz, né? Exato. E isso tudo vai influenciar. Então, tem a questão do LTV, paciente. O LTV é o Lifetime Value, o tempo que aquele paciente vai passar ali contigo. Sim. Né? E tem também a forma de aquisição. Aí eu te pergunto agora, dentro da parte de envolvimento com o cliente, até onde você consegue ir, até onde você consegue ajudar, dependendo do objetivo que seja ele emagrecimento, seja competir, né? Até onde você consegue ir? A gente, além do atendimento, né, que a gente falou muito aqui, eu faço um acompanhamento, então não entrega dieta e tchau, até próximo mês. O paciente tem o meu WhatsApp, que aí a gente usa para tirar dúvidas, para fazer alterações. Então, por exemplo, o paciente vai lá, tô fazendo um podcast por semana, né, no seu caso, aí essa semana vai fazer 2. Não, agora eu vou começar a fazer 3, Juliano, 3 podcasts. Eu digo, não, então vamos adequar a rotina, a dieta a essa rotina nova. Então, mesmo depois do atendimento, manda um WhatsApp, vou trocar a rotina. Não, vou trocar meu horário do treino. Tava treinando 5 horas da manhã, não tá dando, vou treinar à noite. Então, dá esse feedback que a gente consegue também fazer essas alterações. Tem um prazo, né? Porque, como eu disse, o WhatsApp chega muita dúvida, muita procura. Então, a gente tem um prazozinho ali de 24 a 48 horas para responder todos esses questionamentos, né? Mas dar essa assistência também, eu acho importantíssimo. Né? Porque, às vezes, o paciente recebeu a dieta ali, para ele tá tudo ótimo, tudo excelente. Mas aí, quando ele vai colocar em prática, ele começa a surgir uma dúvida, a rotina muda. E aí? Ele vai ter que esperar para me ver de novo no consultório? Não, uma mensagenzinha ali, a gente faz as alterações e consegue dar prosseguimento a esse trabalho. Legal. E aí, a pergunta que eu acho que todo mundo costuma fazer, né? E é uma coisa que é uma dúvida que eu acredito que seja bem recorrente. Todo mundo precisa suplementar? Não necessariamente. Mas a suplementação, ela é aquela cereja do bolo. Então, se você já tem um bolo feito, legal. Colocar ali a cereja do bolo. Se não, vai se preocupar com as coisas antes, né? O pessoal vai falando muito de suplementação, eu falo logo da alimentação. Porque o dinheiro que você pode investir numa suplementação, você pode investir numa boa alimentação. Tendo uma boa alimentação, aí a gente vai dar suplementação de suplementar, de falta, que aí vai ser assim, uma obrigatoriedade, né? Então a gente faz exames, vê como é que está ali as taxas do paciente e diz, não, essa vitamina aqui deu baixa, realmente a gente precisa suplementar. Nesse caso, é preciso a suplementação. Mas aí, para um alto desempenho, já estou treinando bem, já tô comendo legal, e aí entra a suplementação. Já estou treinando, já estou comendo, já estou me hidratando, já estou descansando. A suplementação vem depois de sair. Enquanto não estiver fazendo isso aí, a suplementação não vai ser
tão eficaz. Sim. Tem suplementos que ajudam também na rotina, né? Por exemplo, as proteínas whey. Então, a gente tá aqui conversando, poderia colocar aqui uma coqueteleira, beber e já teria feito uma refeição de frango, por exemplo, né? Que substituiria a proteína. Sim. Então, ela vem também como um aliado à rotina. Então, há necessidade de suplementação, em todos os casos, mas a suplementação irá ajudar, entendeu? Mesmo no início? Mesmo no início. Então, passado ali aqueles 6 primeiras semanas de treino, já é interessante colocar uma suplementação, já vai ter uma melhora do rendimento. Uma creatina, por exemplo, é uma suplementação que eu indico para boa parte dos pacientes e que tem uma comprovação científica evidenciada. O pessoal tem falado bastante de creatina atualmente, né? É o suplemento com evidência A. Né? Evidência A que a gente fala é que foi estudado a curto, a longo prazo e teve vários benefícios. Dentre esses benefícios, até o aumento da força do ATP na musculação, Sim. como até memória cognitiva em idosos, diminuição da sarcopenia. Dizem que funciona muito bem para idosos, principalmente, né? Isso, porque o idoso ele tem um catabolismo maior, uma perca de massa muscular mais acelerada. E se ele não construiu massa muscular durante a fase adulta, ele vai sofrer bem mais. Então, hoje, eu acho que os maiores indícios assim de idosos são com quedas, né? Ele escorregou, não conseguiu se segurar, tinha a musculatura frágil, quebra um osso, entendeu? Bate a cabeça. Então, a suplementação também vem muito nesses casos, né? Mas pode tomar o suplemento assim, de qualquer modo? Eu posso consumir... Não, o indicado é ir ao nutricionista para justamente ele fazer essa avaliação, como eu disse, até avaliar por exames, ou avaliar a rotina mesmo do paciente para ver se é necessário uma suplementação ali, um estimulante ou uma melhora na qualidade do sono, um fitoterápico, para avaliar isso. Essa suplementação, caso digamos que eu sou teu paciente, tu me passa uma suplementação de whey, creatina e outros que eu venha a necessitar de acordo com exames. Ela vai servir para o Anderson também? Não, é uma coisa bem individual. Porque, primeiro, parte de avaliação. Então, a avaliação de vocês vão ser diferentes, né? Então, a gente diz que até gêmeos podem ter dietas diferentes. Podem ter deficiências diferentes também. Sim. Porque também depende muito do social. Então, pode ter hábitos diferentes, pode ser um cara mais noturno, o Anderson pode ser um cara mais ativo, ele pode ter uma necessidade maior de comer proteína, certo? Por quê? Ou de suplementar a proteína. Por quê? Porque ele não come tanta proteína. Sim. Então, se ele é um cara que não gosta tanto de carne, bota um bifezinho ali no almoço, um bifezinho no jantar, come um ovo e olha lá, prefere outros derivados, aí há uma necessidade de suplementação do whey. Aí pega o seu caso, Cleiton, que já gosta de carne. Bota 2 bifezão no almoço, faça uns 4 ovos de manhã. Então, talvez a proteína do whey já seja necessária para o Anderson, não seja necessária para ti, entendeu? Porque, no caso, como o nome já diz, né? É um suplemento, né? É um complemento da alimentação, legal. né? Legal. Então, entra mais de uma maneira estratégica ali do nutricionista, de uma forma para complementar uma dieta deficiente. E também tem os aumentadores de performance. Né? Tem a suplementação de suplementar, de praticidade, de troca de alimentos. Que é uma outra categoria de suplementos, né? Eu considero outra categoria, porque assim, vamos dizer assim, Anderson tá voltando a treinar agora, não quer investir muito, né, mas não come tanta carne. Pô, Anderson, pega um whey. Né, que vai ajudar ele a bater essa meta de proteína. Mas pega um cara que já toma o whey, já come a proteína certa, já treina intenso há um período, eu quero dar um up, quero aumentar a performance. Aí tem outros suplementos que aumentam a performance. Que aí já é a creatina, além de aumentar a performance, tem outros benefícios, né, da qualidade de vida, mas aí entra a betalanina, uma cafeína. Então a dosagem de cafeína também vai ser uma coisa individual para cada organismo. Entendeu? Sim. E aí entra essas aminoácidos, arginina, que vai atuar como melhorador de performance. Né? Então, eu gosto de dividir assim, né? de suplementação para suplementar, para falta, ou a suplementação para performance. Sim. Né? Então, se o cara está mais apertado ali, por exemplo, o paciente chega, Juliane, esse mês, cara, eu tô apertado. Não vai dar para comprar essa suplementação toda, não. Não, vamos tirar esses daqui, que são só os aumentadores de performance. Vai ter uma queda no treino, porque, querendo ou não, eles dão uma diferença, né, no treino. Você tem um rendimento melhor, pré-treino,
uma creatina, uma betalanina, mas não deixa de suprir algo que está sendo necessário. Né? Então, deixa alguma parte da suplementação e tira outra, por exemplo. E aí, quando ele se restabelecer, a gente volta com a suplementação. Principalmente quando tem aquela questão de perda de gordura, né? Quais são os principais fatores que a gente olha assim para ter essa redução de gordura? O consumo de gordura influencia, macronutrientes, micronutrientes? Sim, a perca de gordura ela acontece com o déficit calórico. Então, tem que gastar mais caloria do que está consumindo. Isso é básico. É certo? o básico. Só que dentro desse déficit é que a gente vai adequar carboidratos, proteínas e lipídios, os macronutrientes. Então, essa proporção é que possibilita um emagrecimento mais de forma saudável, uma manutenção da massa muscular, entendeu? E a gente consegue extrair fazendo estratégias, extrair os melhores objetivos para cada determinado grupo. Então, por exemplo, a gente pega o Anderson, que tiver um percentual um pouquinho maior, mas tem bastante massa muscular. Então, a gente faz estratégias voltadas a isso, né? Então, já pega o Cleiton, né? Vamos dizer que o Cleiton está com um percentual de gordura um pouquinho mais alto que o Anderson, não tem tanta massa muscular. Então, a gente já faz outras estratégias para isso. Então, a avaliação também é muito disso, né? Para a gente adequar as estratégias a cada paciente. Legal. E aí, a gente entra praticamente na conversão, né, Anderson? E aí... Antes, só queria fazer uma pergunta. Claro. Aproveita aí. Consultoria aqui, 0800. Mas em relação à clínica, quais são os planos para a clínica? Tu pretende, por exemplo, em algum momento passar a contratar mais pessoas e aumentar o tamanho dela? Talvez abrir ela em outros lugares também? Ou seria só ficar aqui pela região mesmo? Não, no momento, eu pretendo atuar em outras cidades. Então, já estou vendo isso para atender em outras cidades, aumentar um pouco mais essa questão aqui regional mesmo. A clínica lá, eu alugo uma sala na clínica, então eu pretendo futuramente montar minha clínica e contratar assim, outros profissionais de outras profissões também para fazer uma equipe multidisciplinar. Sim. Então eu tenho um plano de carreira que eu quero ser também professor. Legal. Então eu tenho já faço palestras na FMJ, na Uninasal, já fiz algumas palestras. Gosto bastante dessa parte de ensinar, de orientar, e vejo que também isso consegue destoar mais meu trabalho como nutricionista, né? Meu objetivo, assim, minha missão como nutricionista, fazer as pessoas terem um conhecimento maior sobre a nutrição, se alimentar melhor e também combater a obesidade, né? Que eu acredito que deveria ser a missão de cada nutricionista, né? Tem nutricionista que gosta muito de hype, e tal, mas minha missão é essa. Tem os objetivos, lógico, quero ser um bom treinador também, preparar atletas, né? Mas essa questão do ensinar, eu gosto bastante também. Então, dentro da minha pretensão, né? Da minha propensão como carreira, né? Além de montar minha própria clínica, quero também dar aulas, né? Eu pretendo dar aulas, que acho bem interessante. Entrar em outros setores, né? Não somente a parte de atendimento, mas entrar na parte de educação também. Exatamente. E fazer palestras e organizar eventos. Então, conheço muitas pessoas também de outras áreas, né? Do fisioterapia, de educação física, que a gente vai fazer network, né? Então, trazer isso como alavancar, né? Esse fitness que já está crescendo, aproveitar essa onda para trazer mais conhecimento ainda, mais eventos, mais conhecimento para a galera, mais oportunidade de estar trazendo inovação, quebrando mitos, né, que tem muito na nutrição, e mostrando que uma nutrição básica e bem feita se adequa a todos os públicos, né? Sim. Isso funciona bem, tanto para as pessoas que têm bastante cliente e conseguem ali bastante indicação, que seria trabalhar cada vez mais essa autoridade. Já tem diversos pontos, como por exemplo, já é campeão, já tem muitas indicações ali. E agora imagina conseguir ter não apenas talvez as pessoas que você já atende hoje te indicando, mas conseguir mais pessoas bem além daquelas que elas conseguem te indicar, que seria fazer cada vez mais anúncios, que não seriam exatamente anúncios, que seriam pessoas falando nas redes sociais sobre os resultados que elas tiveram contigo. Isso seria uma forma também de conseguir
indicações, não apenas de talvez 3 ou 4 pessoas, mas essas pessoas elas conseguiriam falar para cerca de 1.000 pessoas por cerca ali, por exemplo, de R$5. Entendi. Uma forma de se fazer isso seria através do tráfego pago. Você já investiu também em tráfego pago, né? Eu investi um período, mas confesso que dei uma pausa, né? Porque os atendimentos presenciais consumiram bastante meu tempo. Além, por mais que eu tenha um online, hoje o presencial é o mais forte no meu âmbito, né, profissional. Mas pretendo também dar uma atenção maior nessa parte do marketing digital, justamente pelo que a gente falou, né? Hoje a gente consegue fazer consultas online sem barreiras, né? No mundo todo. E na rede social a gente consegue ter esse engajamento e chegar de uma forma mais fácil, né? Na vida das pessoas, né? Então, É mais voltado para a questão da conversão, né? E agora a gente entra na parte da conversão para a gente poder entender quais são os pontos que a gente consegue ali agregar dentro do processo de atendimento do Julien. O que é que a gente tem hoje? A gente tem algumas maneiras de adquirir clientes. A gente já sabe que o próprio trabalho do Julien já é muito focado nessa questão do LTV, da retenção, do engajamento, do envolvimento do paciente ali durante toda a jornada de atendimento. E a gente já sabe que essas são as principais informações. Ele já tem aí praticamente a retenção também realizada dentro desse processo. Mas como melhorar, né, o que já existe hoje? Acredito que poderia, por exemplo, vamos falar aqui de retenção, aliás, de conversão. Acho que um canal que ainda não é bastante utilizado seria o Google. Então, por exemplo, nós temos mensalmente cerca de 1.000 pessoas, que são de Juazeiro, Crato e Barbalha, que estão pesquisando no Google sobre nutricionista esportivo. Tem uma ferramenta do Google que ela consegue mostrar isso. Então, talvez uma forma de melhorar isso seria criando ali uma landing page, que seria uma página de vendas, e fazer com que todas as vezes que a pessoa entre lá no Google e pesquise um nutricionista esportivo, o teu site apareça primeiro. Não especificamente um site, seria uma landing page, há uma certa diferença. Então, você conseguiria levar as pessoas que estavam pesquisando sobre isso, que poderiam ir para um determinado concorrente e trazer ele até a tua própria clínica, fazendo com que você conseguisse alcançar esse teu objetivo mais rapidamente. Por que o Google seria interessante e não utilizar, por exemplo, um Instagram, um Meta, para a situação dele? Por que seria melhor? Porque há uma diferença entre o Google e o Facebook / Instagram, que seria... No Google, as pessoas elas já estão pesquisando ativamente, buscando a solução para aquele problema que elas têm. Que no caso seria, por exemplo, perder peso. Eu posso entrar lá e pesquisar perder peso. Vou pesquisar isso no Google. Já no Instagram, seria uma mídia de desejo. Então, teria que gerar esse desejo, gerar esse interesse nas pessoas para que elas pensem em perder peso. Então, no Google... Ele corta meio que o caminho, né? Isso, vai acontecer mais rápido, né? Porque é um momento em que você vai receber pessoas que realmente já estão interessadas, né? Porque o teu nicho, ele é bem peculiar. Porque ele tanto é uma coisa de desejo, como também ele é existe a questão da necessidade. Alguém que quer, por exemplo, competir, né? Ele quer competir, ele vai procurar, obviamente, ali no Google por um profissional de saúde, especialista, que possa ajudar ele a entrar em competições, certo? Pronto. Então, o Google te ajuda nessa questão. Mas, se a pessoa ela não tem, né, essa noção de que ela quer entrar em uma competição, você pode também trabalhar isso dentro de uma plataforma de desejo. Que aí seria o Instagram. Que seria ali o Instagram e tal, né? E aí você fomentar e educar a pessoa para ela te procurar. Por exemplo, emagrecendo, né? Digamos que o desejo dela seja perder peso, emagrecendo. Digamos que o desejo dela seja ganhar massa muscular, né? Falando sobre conteúdos como esse, né? Então, esse material, ele é muito rico para você adquirir clientes, tanto na ponta de necessidade, como na ponta de desejo, né? E obviamente que a gente não pode dizer, olha, sou nutricionista, meu valor é tanto,
Né? Você não pode porque existe ali toda a questão do conselho. Então, é toda a parte de autoridade que você já executa hoje, com educação, falando com os pacientes ali de forma remota, até mesmo no online, você consegue ser bem educativo, como você foi bem instrutivo aqui junto conosco. E todo esse material ele pode vir a se tornar um material para que você consiga trazer novos pacientes. Isso no Instagram também há o desafio ali do algoritmo. Então você trouxe aqui muitos pontos que são muito interessantes. Dá para perceber que você realmente tem bastante conhecimento. Agora, você pode passar essas informações, mas há uma barreira que seria o algoritmo. Talvez ele não entregue ali para todas as pessoas que deveria. Através do tráfego pago, essa barreira ela é quebrada porque você consegue ter muito mais controle. Então, não sei se no teu nicho há momentos sazonais, por exemplo, momentos em que talvez haja uma baixa ali na quantidade de clientes. Qual que seria esse período? Eu consegui identificar, né, com os anos de atendimento, que o começo do ano é um boom, né, que o pessoal faz muita promessa, né, quer mudar de vida. Vai chegar o carnaval, né? Vai chegar o carnaval também, né, que é uma... A pessoa quer perder 20 quilos antes do carnaval. Arranca a perna. Mas aí... E no final do ano tem essa baixa, né? Porque o pessoal dá aquele desculpa, né? Não, próximo ano eu faço, né? Próximo ano eu vou. E tem festa de final do ano, Natal, Ano Novo, né? E acontece essa baixa no final do ano. Eu consegui identificar essas altas e baixas já. E seria interessante também, então, colocar esse tráfego pago mais nesse período de baixa para tentar trazer mais pacientes. Também seria uma forma, por exemplo, a gente tem um gráfico aqui de vendas e aí chega um momento no final do ano em que esse gráfico ele tende a cair. Através do tráfego pago, seria possível fazer com que essa queda ela fosse mais controlada. Então, se eu percebi que eu não tive, por exemplo, 15 clientes e eu consigo identificar que eu preciso investir, por exemplo, R$30, a cada R$30 investido em tráfego, eu consigo um novo cliente. Então, se eu perceber ali que caiu 10 clientes, eu invisto R$300 e eu consigo manter aquele faturamento, mesmo em um período, por exemplo, de baixa. Entendi. Exato. Além de que você consegue ser bem mais assertivo no tipo de público que você quer adquirir, né? Por exemplo, Cleiton, vou trabalhar apenas com pessoas que vão competir. Tá chegando uma competição aí próxima, né? Eu quero, durante esse período, trabalhar fazer um só... anúncio, né? Exato. Um trabalho, né? Só para divulgar que eu preparo atletas, né? Naquele período. Exatamente. Né? E aí pode ser feito algo nesse sentido, né? E aí, obviamente, tem uma série de estratégias também guiando esse processo também ajuda, né? Como, por exemplo, conteúdos voltados para o público que você quer atingir, né? E também não somente a questão do conteúdo, mas lives, né? A própria produção que você tem além no teu feed, a comunicação, blog, ou seja, tudo que você puder gerar de conteúdo, né? Eu dei uma palestra para o pessoal de nutrição que eu falei disso. Tem vários alunos lá, eu digo que vocês têm o ouro nas mãos, vocês estão num momento que é o momento de vocês ganharem autoridade. Né? Eu falei para eles lá que é o momento em que eles precisam criar artigo, precisam estudar, falar mais sobre determinado tipo de alimentação, né? Ou seja, eles têm muitas armas na mão ali. Isso que é que eles precisam começar a se mostrar. Né? E hoje você sabe como nutricionista, até mesmo porque você atuou na área online, né, que é necessário você estar ali à frente, você se apresentar, você mostrar, para justamente ter essa autoridade e até mesmo fazer uma pré-anamnese, como você fazia anteriormente. É verdade. Né? Faz sentido? Faz demais. Isso é possível também fazer a segmentação. A segmentação ela pode ser feita através do anúncio em si, ou seja, através do conteúdo. Então, por exemplo, eu posso gravar um conteúdo dando dicas sobre como perder peso. Essa seria uma segmentação. Eu vou buscar fazer com que as pessoas que têm interesse nisso assistam ao meu vídeo. E eu posso também fazer a segmentação através do gerenciador, onde ele tem diversos interesses. As plataformas, elas conseguem pegar as informações com base na tua navegação e identificar quais são os interesses que você tem. Do nada a pessoa tá lá falando de sapato, pesquisa sapato, vai ver e tá no Netshoes, né? Tem anúncio de não sei o quê. Só basta falar perto do sapato que daqui a pouco aparece um monte. E é possível, por exemplo, você segmentar, eu quero buscar mais atletas.
Então, tem um dos interesses lá no gerenciador, que é o de pessoas que têm interesses em campeonatos relacionados a bodybuilders. Tem o próprio interesse chamado bodybuilder. E também dá para buscar ali pessoas que têm interesse em academias. E aí, fazendo essa segmentação para buscar direcionar os anúncios. Por exemplo, as pessoas que têm interesse em perder peso. A pessoa que está começando, né? A Isso. pessoa que está pesquisando na academia. Tem pessoa que já está pesquisando sobre campeonatos, né? Isso. Então, consegue ter essa Interesse em segmentação, suplementação. Interesse em suplementação. Ou Ótimo. seja, você vai encontrar pessoas ali que provavelmente está pesquisando sobre isso, está procurando informação sobre isso, né? E eu acho que vale muito a pena, sim. Isso dá também para pôr ali um pino em cima de academias, ou até mesmo em cima ali de uma clínica concorrente, e fazer com que os anúncios apareçam especificamente para aquelas pessoas que visitam aquela localização. Então, eu percebo aqui que eu tenho 3 academias bem grandes, eu posso adicionar os pinos ali e fazer anúncios bem segmentados para essas pessoas. Então, você que está malhando, a gente utiliza nos anúncios a fórmula AIDA, que é baseada em atenção, interesse, desejo e ação. Atenção. Então, primeiro ponto, as pessoas estão, por exemplo, lá no story ou no feed, passando. Então, você precisa, nos primeiros 3 segundos, falar algo que gere a atenção dela. O próximo ponto é o interesse. Geralmente, o interesse, a gente pode falar ali sobre as dores. Algo que bata na dor da pessoa. Por exemplo, você que tem uma calça que não cabe mais nela e você se sente frustrado em relação a isso. Então, e em seguida vem o desejo. O desejo é trabalhar a transformação, mostrar para ela que que existe uma solução para isso e que a solução é você. E aí entra a ação, que é chamar ela para conversar contigo, chamar você no WhatsApp. Consulta. Isso, realizar uma consulta. Né? E é bem isso. E isso pode entrar numa vertente de qualquer objetivo, né? Digamos que se a pessoa não queira exatamente emagrecer, ela quer ganhar massa muscular, quer ter mais qualidade de vida. Então dá para trabalhar isso de uma maneira bem tranquila em todos os momentos, né? Chamar a atenção em relação à melhoria da qualidade de vida, em relação à melhoria da saúde, né? Ter um estilo de vida diferente, né? Trazer o interesse dela em relação a isso, educar ela dentro de uma jornada. E a partir disso você adquirir não somente alguém que vai acompanhar e ter você como autoridade no assunto, mas também que vai ser um potencial ali paciente para você. Faz sentido? Faz demais. Agradeço demais pelas dicas, né? Vou providenciar o site, o layout, né? Ver como é que a gente disponibiliza isso para ficar de uma forma mais interativa. Exato. Né? E assim, para também. você hoje, eu acho que não somente o conteúdo que é construído ali através do Instagram, Facebook, é interessante, é importante ter, mas um conteúdo a longo prazo. Porque a gente sabe que existe uma limitação, principalmente no momento em que você está hoje. Né? E tirar um pouco do nicho ali, né? Exato. Trazer pessoas de fora, né? Que possam adentrar esse Exato. nicho, né? Que hoje está mais O que é que acontece fechado, né? hoje? O tempo que hoje o Rolien tem é limitado. Né? O Rolien hoje ele vende o tempo dele, literalmente, né? Vende o tempo ali no atendimento para poder prestar aquela consultoria para a pessoa, entregar o cardápio, a fazer o acompanhamento ali junto com aquele paciente. Ou seja, tem um tempo, e o tempo dele é limitado. Né? Então, isso precisa ser acompanhado principalmente quando você tem ali uma jornada. Você me disse que tem 20% de espaço hoje na tua agenda que você consegue preencher com mais pacientes. Mas se vier 21%, se vier 22%. No online não tem essa meta, né? Exato. Essa margem, né? Você Exato. consegue trabalhar com E muitos aí mais, né? é o momento já de pensar em growth, né? Pensar em crescimento, pensar qual é o próximo passo. Né? O que é que eu posso fazer para poder conseguir atender mais pessoas? Chegar a um número maior de pessoas. Talvez eu possa treinar outras pessoas a fazer o que eu faço hoje. Né? E aí vem a ideia do Rolien professor, né? O Rolien educador. Pode ser o quê? Pode ser um curso. Você pode lançar um curso voltado à nutrição, né? Inclusive, acompanhamento. eu vou ministrar aulas no curso, agora que eu falo, me toquei, da FMJ, né? De nutrição esportiva. Então, eu vou estar ministrando alguns módulos lá, já voltando para essa área, né? Já tentando engajar mais na parte do professor, do palestrante, né? Para futuramente vir a quem sabe ser professor de faculdade ou
ou de alguma pós-graduação, alguma coisa assim que eu almejo também. Mas faz super sentido o que falou. Então, é uma jornada, né? E isso casa muito bem com aquilo que você está construindo. Né? Então, eu acho muito, muito válido isso que o Anderson trouxe. Foi ótimo. Né? Porque é o primeiro passo. Né? É o primeiro passo para que você consiga não somente complementar a agenda que você tem, mas também que você consiga encontrar outros caminhos para manter o teu objetivo de vida, que não é somente ganhar campeonatos, ajudar outras pessoas a conquistarem os objetivos dela. Isso mesmo. Faz sentido? Demais. Maravilha. Então, gente, eu estive aqui com o Rolien, Ótimo. né? O Rolien trouxe muita informação bacana, né? Eu queria ouvir aqui do Rolien as considerações finais dele aqui. Então, queria agradecer, né, novamente pelo espaço. Me senti muito confortável aqui, foi ótimo o papo. Dizer que estou à disposição, se quiserem fazerem outros episódios, a gente pode montar algum tema específico. Com certeza, já está convidado. Ótimo. Então aguardem aí para a gente fazer uma divulgação bem interessante também, para a gente conseguir abranger bastante público e trazer esse conhecimento, né? E a gente pode até abordar outras coisas que a gente não entrou aqui, né? Sim. A gente falou aí uma parcela, né? Exato. Da minha história. Fizemos uma introdução. Da nutrição, uma introdução aí. Então, se vocês quiserem também que eu retorne mais vezes aqui, entre nas redes sociais dos meninos aí, pede, ou então na minha. Ei, quando é que tu vai lá de novo que eu perturbo eles aqui pra gente retornar aqui e fazer outros episódios que eu achei que muito interessante. Bacana, e quem sabe na próxima você vem com sua esposa. Na próxima eu posso trazer ela e ela e ela tem muito a agregar também, que ela também é uma excelente profissional. Bacana. Gente, eu sou o Cleiton. Sou o Anderson. E eu sou o Julien, e nós somos os protagonistas digitais.